Antes, eu achava que despedida de solteiro era organizada pelos melhores amigos. Eu também. Eu, inclusive, acho que eu já organizei umas 2 ou 3. Posso mandar meu currículo pra você? Está com a gente aqui hoje, Hermano Filho, empreendedor que montou uma empresa de despedida de solteiro em Belo Horizonte e passou por uma pandemia. Então eu era comercial, operacional, sucesso do cliente, terapeuta, a gente fazia de tudo. Tem alguma história de algum cliente que casou e fez a despedida mais de uma vez, 2, 3 vezes? Tem. Casou, descasou, fez despedida de novo. Aí ele me ligou e falou a seguinte frase: Hermano, tá podendo falar? Eu tô. Ele: o gato subiu no telhado. Cara, não vou mais casar. A viagem de despedida eu vou manter. E agora não são 10 mais, são 20. Vai achando que empreender é aquela vida de novela que, deixa eu te contar, você vai ficar muito tempo sem ganhar dinheiro. É ter muita resiliência, é saber onde você tá entrando e o mais importante de tudo, eu acho que é você aprender a amar o que você faz. Fala, garimpeiras e garimpeiros! Muito bom dia, tarde e noite. Não sabemos o horário que vocês estão ouvindo, mas sejam muito bem-vindos em mais um Garimpeiro Cast. Ao meu lado, meu grande sócio e amigo, Mateusão. Seja muito bem-vindo, Mateusão. Muito obrigado. Hoje a gente tem um convidado interessantíssimo aqui, junto com a gente, para falar um pouquinho sobre os perigos da vida noturna, Mateusão. Hoje eu vou gostar dessas histórias aí. Que legal. Bom, está com a gente aqui hoje Hermano Filho, empreendedor que montou uma empresa de despedida de solteiro em Belo Horizonte e passou por uma pandemia. A conversa hoje vai ser muito forte. Seja muito bem-vindo, Hermano. Um prazer te receber aqui, cara. Prazer é todo meu, gente. Obrigado pelo espaço aí e vamos contar a história, né? Quem vê falando assim tranquilinho nem sabe o que ele faz nesse Brasil afora, né, Mateusão? Exato. Bom, Hermano, eu vou começar te perguntando o que é a Gamer Over. Cara, é uma empresa que criamos com o intuito de ajudar o noivo e a noiva a organizar sua despedida, mas desmistificando aquela história de 10 anos atrás que despedida de solteiro, é gogoboy, essas coisas. Putaria. Exatamente. Hoje vai sogro, vai sogra, vai avó, vai periquito, papagaio, vai cachorro, vai todo mundo na despedida e é o momento ali, né, do casamento, que costumo falar que o casamento não são só aquelas 8 horinhas ali, né? É um projeto que, desde quando você fica noivo até você casar ali de fato, até um pouco depois, você vive o casamento. Então, assim, é um momento que você consegue, de fato, aproveitar com seus melhores amigos, que você consegue estar ali sem ser o centro das atenções de 300, 400 pessoas e tirar foto o tempo inteiro, né? Igual em casamento. Legal. Mateusão, antes de conhecer o Hermano, eu achava que despedida de solteiro era organizada pelos melhores amigos, né? Eu também. Eu, inclusive, acho que eu já organizei umas 2 ou 3. Posso mandar meu currículo pra você, Hermano? Ô, Hermano, eu quero saber o seguinte, como que surgiu a ideia? Você tava um dia em casa e falou, putz, tem uma oportunidade de negócio aqui? Ou foi dessa forma aí que, organizando o despedida de solteiro, você viu que a ideia existia? Conta um pouquinho pra gente como foi. Cara, nosso primeiro amigo casou em 2018, mas a despedida dele foi em 2017 e 2 amigos ficaram responsáveis pela organização. Um era médico recém-formado, o outro tinha acabado de entrar na DHL em São Paulo e passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, eles nem tinham começado a organizar. E aí eu e meu sócio pegamos e falamos, vamos organizar? Vamos. Aí, na verdade, eram 2 opções. Ou o noivo trocava a data do casamento, ou vocês organizavam a despedida graças dele. a Deus que ele sempre... Ele conseguiu dar um tempo maior, assim, porque a despedida dele foi em novembro e o casamento dele foi em março. Então, a gente começou a falar disso em maio, então tinha... Vocês estavam ansiosos pela despedida de solteiro dele, né? Sim. É o primeiro amigo casando. Na verdade, a gente nem sabia o que era, né? Direito, assim, porque eu nunca tinha ido, a maioria dos amigos nunca tinha ido numa despedida, então a gente ficou responsável pela organização
E como que foi essa organização? Pois é, aí chegamos no primeiro passo, né, que era fazer um orçamento para 23, 24 homens, com seus 27, 28 anos cada um. E aí que começou tudo, né, porque foram 18 orçamentos diferentes que a gente teve que bolar, porque a gente mandava o orçamento e, não, eu vou quinta e volto sábado, aí o outro, eu vou sexta e volto domingo, não vou pagar igual todo mundo, aí o outro, eu vou em uma balada só, o outro, eu quero em todas, aí o outro, eu não bebo, o outro, eu não bebo Coca zero, aí a gente foi organizando e até hoje tem gente devendo a gente, porque tinha que pagar, e essas coisas são assim, né, tem que pagar ontem, senão você vai perder a festa, vai perder a casa, e aí eu comecei a olhar por outro lado, não só pela diversão. Falei, cara, tem um business aí e tá muito mal explorado. Não tem uma empresa que faz isso. E aí Mas por que você chegou nessa conclusão? Você viu que era... Porque era muito difícil. Todo mundo... Na maioria das vezes, é a mesma época para todo mundo do casamento. Tá todo mundo trabalhando muito, todo mundo fazendo acontecer. Então, assim, se organizar uma viagem para 5, 10, 15, 20 pessoas, é a responsabilidade muito grande. Porque, por exemplo, a gente já cansou de ver a pessoa não fechar com a gente, ligar para o nosso comercial, para o pessoal, no sábado chorando que a cozinheira não foi. Ela fechou por fora e a pessoa não foi e levou o dia das compras embora, não atende mais. Então, assim, nós começamos a ver ali que realmente, se tivesse uma empresa para organizar, eu não importaria de pagar um pouco a mais, mas eu não queria ter essa responsabilidade. E aí, foi daí que surgiu a ideia. Eu falei com esse meu sócio, vamos abrir uma empresa, vamos fazer acontecer? Ele, vamos, e nós estamos aqui hoje. Desde 2018, então? Foi em 2017, assim, essa despedida. Foi um case, assim, mas abrimos em fevereiro de 2018. E nessa época você estava trabalhando, você estava já olhando esse mundo empresarial? Eu estava trabalhando numa empresa de perícia, engenharia. E confesso que, assim, essa história engraçada que meu pai, o sonho dele era, ele é advogado, o sonho dele era que eu fizesse direito também, mas eu sou muito imediatista, então para lidar com direito não seria... 10 anos para sair uma sentença. E aí eu fui para aquela PUC aberta, vocês já ouviram falar, no segundo ano? E fui lá eu ia fazer publicidade e marketing. Aí fui para lá para fazer, e aí eu sentei na palestra de publicidade e marketing, e aí eu olhei pro cara que estava dando a palestra, o cara disperso, enfim. Eu levantei e falei, eu sempre fui bom em matemática e física, eu falei, eu vou fazer engenharia. Eu decidi ali. Não decidi porque eu tinha interesse. Vocação, nada disso. Que era o boom na época, né, 2008, meu vestibular foi 2008, então aquele boom de engenharia, todo mundo fazendo, eu falei, eu vou fazer também. E aí, depois eu vi que não era minha praia mesmo, e aí veio também a Game Over, eu acabei mudando. E aí você falou que você tinha um sócio nessa época, né? Tinha. Você tinha uma sociedade. E aí você foi para a parte operacional estratégica, ou ele foi junto? Como que foi isso? Olha, essa distribuição. No início ele fazia o financeiro e eu fazia o resto. Então eu era comercial, operacional, sucesso do cliente, terapeuta, porque você pega as pessoas num momento muito sentimental, então e a pessoa conversando com 40 fornecedores diferentes, então a pessoa ali está num momento bem sentimental da vida, né? Vulnerável. E aí a gente fazia de tudo. Ele fazia o financeiro, que eu falei, cara, é a única coisa que eu não quero saber, você faz aí e o resto deixa comigo. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que o empreendedor, quando ele começa uma empresa, ele tem aquele momento que ele tá fazendo tudo dentro da empresa, né? E aí a empresa começa a crescer e ele tenta rodar todos os pratos, mas ele sabe também que algum prato vai cair.
como que foi o primeiro orçamento que você fez? E aí, se você fez ele sozinho, e quando foi que você olhou e falou, putz, eu não consigo mais fazer isso sozinho, eu preciso começar a contratar? Quanto tempo demorou e como que foi essa jornada, essa jornada inicial? Cara, eu costumo falar que 95% dos empreendedores, eles, por exemplo, tem uma pilha de 50 CDs ali. Você vai tentar pegar os 50 para fazer uma viagem só. Ou você vai pegar 25 e tentar pegar mais 25. Você não vai, não, eu vou pegar 5... É tranquilo, vou pegar mais 5. Então, assim, a gente tenta abraçar o mundo, né? A gente acha que vai conseguir, obviamente, que ninguém vai fazer nada melhor que você. Porque sua empresa está crescendo, você está conseguindo fazer tudo, mas chega uma hora que você começa a errar, né? Você começa a errar, você vê que você errou ali, que o valor era 1 e tal. Por exemplo, nossa primeira cotação tinha 32 páginas. Nossa. Imagina eu mandar isso para um cliente, uma despedida de solteiro, mandei para o cliente, 32 páginas. Não te respondeu falando, não dá para ler. Fechou, mas aí ele fechou por quê? Porque nós fizemos uma reunião presencial, porque ele falou, não entendi nada que você mandou aqui, era 16 cotações diferentes, tudo Excel para lá e para cá, enfim. E aí até você vê ali que não, tem que ter 3 no máximo. Foi descendo, né? A segunda foi 18, a terceira foi 10, mas... A gente vendo ali que ele fazia as cotações. Eu mandava tudo para ele, ele organizava e fazia essa cotação para a empresa. Ele mandava por e-mail e eu no WhatsApp ali com o cliente. O que você precisa, o que você quer e tentando organizar, tentando fazer com que o cara fechasse. Porque assim, nós abrimos a Game Over só com 2 destinos. Era só Balneário e Florianópolis, era só o Sul, porque era onde a gente tinha os contatos. E no primeiro ano a gente fez em 12 cidades diferentes. Putz. Foi abrindo, eu quero em Goiânia, você faz? Eu não conhecia ninguém, nunca tinha ido para Goiânia, eu falei, faço. Eu quero em Búzios. Aí teve uma do Rio de Janeiro, que foi uma despedida no início, assim, foi de uma amigona minha, e eu fui como concierge. Eu falei, eu tenho que entender por dentro o que eu tô entregando para falar para o cliente o que é, qual que é o papel do concierge, entendeu? Que no caso da Game Over, é o cara que faz as compras, fica lá à disposição, você acordou com dor de cabeça, eu quero uma aspirina e um Gatorade, a pessoa vai lá e compra, te acompanha na balada, então não deixa você gastar mais se você não quiser, enfim, uma babá para você, não seus amigos. Mas essa é boa. Porque, infelizmente, você chega, você tá com sua turma de amigos, só vocês. Tem cara ali casado, com filho, tem tempo que não sai, tá ali por sua causa. E aí você, vamos tomar uma tequila? Vamos. O cara vai e pede uma garrafa de R$600 e ninguém toma tequila. Aí quando você vê, o que era 5 mil virou 15. E aí chega na hora de pagar, né? E o primeiro ano era só você e seu sócio? Quando foi a primeira contratação da Game Over? Como é que foi? Como é que foi esse crescimento da equipe? A primeira contratação foi com 4 meses já. Ou seja, os primeiros 4 meses só você na operação. Era só eu, mas nós contratamos o estagiário para fazer cotação, só isso. Porque o Lucas estava muito atarefado também na empresa dele. E ele falou, eu não consigo ficar fazendo as coisas. Eu vi que estava começando a demorar, na verdade. E a gente recebendo muita cotação, eu não fazia nem ads no Google. Era boca a boca mesmo. Era post no Instagram e o cara que ia falava para outra pessoa que em Belo Horizonte era assim. Tanto que foi difícil de entrar no mercado de São Paulo, porque eu não entendia que era diferente. Eu achava que também seria no boca a boca ir para São Paulo. Aí, então começou a chegar 2 cotações na semana, depois começou 5, depois 15, e aí ele falou, eu não tô conseguindo entregar, e vamos contratar, e contratamos o nosso primeiro estagiário, o Bruno. O tempo de SLA entre o cliente solicitar até vocês entregarem a cotação é de quanto? Hoje em dia, eu não posso falar não, porque eu até recebi uma chamada de um cliente nosso ontem, que é amigo também, que
A procura tá muito alta de novo, porque ano que vem muitos feriados novamente, enfim. Porque esse ano teve no segundo semestre, né? Uhum. Que emendou. O resto todos ou é na quarta ou é sábado. Então, isso faz total diferença pra gente. Então, assim, foi... Deixa eu... Tem uma média? Não lembro, não sei. Melhor não, né? Vai se comprometer aí com o SLA, depois nós vamos cobrar ele. Cara, mas aí você passou então pelos primeiros 4 meses ali e começou a crescer o time. E aí eu quero te fazer uma pergunta sobre cultura. Como que foi pra você? Porque você viu uma oportunidade e aí quando você começou a crescer o time, você já tinha uma cultura estabelecida dentro da empresa ou você foi construindo essa cultura de acordo com o crescimento da empresa? Não, tinha nada. Até porque a gente os dois nunca. A gente nunca tinha trabalhado com turismo. Eu não entendia que era realmente a importância da viagem, do que né? A gente fazia, organizava e sempre dava tudo certo, mas a gente não entendia o quão importante era aquele momento para o cliente, para o noivo, para a noiva, né? Não só, também para os amigos. Então, assim, no início não tinha uma cultura. Quando o Bruno entrou, era um irmão mais novo de um amigo nosso, que a gente nem colocou vaga em nenhum lugar. A gente precisou, eu liguei pro meu amigo e falei, o Bruno tá trabalhando? Não passa o telefone dele. Foi lá no escritório, não teve nem entrevista. Falou, você quer trabalhar? Quer? Então você começa segunda. Foi assim. Você sabe mexer no Excel? Mais ou menos. Eu te ensino. E hoje isso já mudou dentro da empresa? Como que tá? Já. Hoje a gente tem... lá na Game Over só mulher que trabalha. Homem, eu não trabalho mais com homem, não. Pô, legal. Por quê? Cara, porque homem é desorganizado, homem sai pra beber com os amigos na quinta-feira e chega atrasado e não consegue entregar igual mulher. Eu tô chegando nessa conclusão que nós estamos ferrados aí, porque as meninas realmente, pelo menos na Game Over, são 10. Então, uma sai, uma vai para um lugar para ganhar mais, para crescer na carreira. Quando eu vou contratar, eu contrato de novo mulher. Pô, legal, né, Matheusão? Interessante. Então, de um empreendedor que só contrata mulher. Legal, muito bacana. E é legal porque, assim, nosso time comercial, sendo só mulher, o cara ele vai fechar com uma mulher, ele vê a organização, ele, é isso. E a mulher, ela se sente também mais tranquila. Porque ela sabe que ela vai entender. Eu quero uma decoração. Se a pessoa falasse isso pra mim em 2018, eu quero uma decoração na casa. Fala, uai, como assim decoração? Soprar, encher 10 balões lá e deixar lá, não sei. Mas a mulher sabe, tem um toque aí. Claro. Você quer que eu faça aí já é diferente, entendeu? Então, assim, nós, desde a época do Lucas, a gente colocou isso que a gente daria sempre preferência para mulher. Legal. E me fala uma coisa, no primeiro ano, vocês fecharam quantas despedidas? No segundo e até hoje? Qual que é o crescimento da empresa em números? Então, no primeiro ano, a gente colocou uma meta de 10 despedidas porque a gente não conhecia nada, né? E a gente fechou 24, no segundo ano 56, aí no terceiro ano veio a pandemia, a gente estava com 70 despedidas fechadas em março. Tinha 28 para acontecer em 4 semanas. Foi ali, né? Foi 17 de março, então foi ali no feriado 21 de abril, Semana Santa, enfim. Cara, vamos explorar um pouco esse ponto aí, a pandemia, né? A pandemia chegou o seu negócio. Viagem, do pior jeito possível. Entretenimento e viagem. Entretenimento. E como foi pra vocês? Eu imagino que você tava com todos os contratos prontos. No final de semana seguinte já tinha gente... Na sexta.
Perfeito. Acho que a pandemia estourou na quarta, não foi? Na quarta-feira. Cara, qual foi a primeira coisa que você fez e como que você recebeu, entendeu, né, o processo ali, o que estava acontecendo e qual que foi a sua atitude? Então, eu acho que história legal não tá cheio, né? Mas assim, foi ali que eu comecei a realmente entender a responsabilidade de ser um empreendedor. Porque eu ainda morava com meus pais, eu estava na casa da minha ex-namorada, e aí eu lembro que o Bolsonaro falou que o Brasil estava em estado de calamidade pública umas 19 horas de terça. Aí 7 horas da manhã de quarta, falou que ia fechar tudo, lockdown, a partir de sexta. E aí eu fiquei de 7 às 10 da manhã na cama. Tanto de mensagem chegando, pessoal ligando. E aí, como é que nós vamos fazer? E falei... E você tinha quantos colaboradores na sua empresa? Tinha entrado mais um sócio e tinha mais... Eu tinha acabado de contratar mais uma pessoa e tinha mais duas. E 70 contratos. E 70 contratos fechados para o ano. Não, na verdade, a gente já tinha entregado 20. Tá. Então tinha mais 50. E tinha 28. 28 dessas 28 50... em 4 semanas. No ali. Prazo. Porque maio é o mês das noivas, então abril é um mês muito bom pra gente. Então, eu olhei aquilo e eu fiquei 3 horas na cama, olhando pra minha ex-namorada, falando, quebramos, não sei o que a gente vai fazer, tá tudo fechado. E eu não sei porquê, mas eu confundia, eu achava que essa quarentena ia ser 40 dias. Falei, mas... Nós vamos ficar 40 dias parado. Você tem noção? Olha isso, como é que nós vamos falar para os clientes e tal. E aí, todo mundo me ligando, pressão. E eu fui tomar banho, eu chorando. Primeira vez que eu chorei por trabalho. Copiosamente, né? Chorar de raiva várias, mas chorar porque... Você não ia conseguir entregar o que você tinha prometido. E o medo, né, da empresa fechar e ter que devolver tudo, enfim. Aí eu fui pro banheiro, tomei banho e no meio do banho eu dei um estalo assim, eu falei, eu vou criar uma campanha que vai chamar Não Cancele Reagente. E eu já saí, eu odeio falar no telefone na frente dos outros, no celular, assim, ligação. Aí eu falei com ela, eu vou ficar aqui na sala, fica aí no quarto. Eu comecei a ligar um por um. Eram 28 contratos, eu parará. E eu não tinha a mínima noção como que ia fazer. E a gente não tinha jurídico na época. O jurídico era meu pai, que tem um escritório de advocacia. E aí, em 3 horas, a gente conseguiu reagendar 26 despedidas. A galera comprou a briga. A gente falou, calma, nós vamos... Fica tranquilo, mas se você quiser o dinheiro a gente vai devolver, obviamente. Mas fica tranquilo e tal, não sei o quê. E na hora que eu liguei para meus sócios e eu dei a notícia, a gente já correu para casa do meu pai, né? E fomos fazer os distratos. Ou distrato não, as alterações. As alterações de contrato, né? Aditivo. E aí fizemos os aditivos para todo mundo, entregamos, todo mundo assinou. Na época também a gente não tinha DocuSign, então tinha que mandar, a pessoa tinha que imprimir, assinar, tirar uma foto, mandar pra gente. Tá, mas me explica uma coisa. Ali tinha uma ponta do problema, que era o cliente final. Do outro lado, você tinha um fornecedor que também você já tinha pago, enfim. Essa campanha, a mesma campanha que você fez para o consumidor final, você fez para o seu parceiro? Eles já tinham me ligado desesperado, né, também. Então, eu tinha casa ali que eu tinha em 6 semanas, sei lá, 4 semanas, sei lá. Era em 4 semanas eu tinha 4 despedidas. Aí já ligando, e aí o que nós vamos fazer e tal. Aí falei, você vai ter que assinar esse aditivo aqui e quando puder a gente remarca, vai ser com data aberta. Legal. Não tem como a gente colocar uma data. Até porque vai ser ruim pra gente. Que meu pai já falou na hora, meu pai falou, não vai durar 40 dias. Pode ficar tranquilo, não coloca data, porque se você colocar data, você vai ter que fazer tudo isso de novo. Coloca sem data, e aí quando melhorar, todo mundo volta a pensar nisso. Só que a nossa sorte também foi que nós fomos um dos únicos fornecedores que fizemos isso desde o início. Porque você imagina, a pessoa vai casar em 2 meses. A despedida era o menor dos problemas, né? Tinha 40 fornecedores, um casamento de
Você era o menor dos problemas. Exatamente. Então, e o pessoal de casamento na época não entendeu, demorou para entender que era melhor para eles fazer esse aditivo. Eles queriam cobrar multa de cliente, não devolver dinheiro. E é a receita para quebrar, né? Porque você ser inflexível, né? Você ser inflexível num momento desse. Então foi ali que o jogo assim começou a virar para mim na Game Over. E você falou sobre o outro sócio, o seu sócio que era o financeiro. Nesse momento, como que estava o fluxo de caixa? Você ligou para ele e falou, como está o fluxo de caixa aí? Graças a Deus, eu demorei 2 anos para tirar alguma coisa da Game Over. Algum valor. Então, nosso primeiro Prolabore, inclusive, foi em novembro de 2019. Então, eu tinha acabado de começar a tirar dinheiro e veio a pandemia. Então, assim, a gente tinha dinheiro em caixa. Legal. Então, isso se fosse para devolver, devolveria, estava tranquilo. Mas o problema era o que a gente já tinha pagado, né? A gente tinha pagado já festa, passeio de barco, 50%, casa, enfim. Então, esse era o problema, como que a gente transformaria isso. Então, por exemplo, essas 2 pedidas que quiseram o dinheiro de volta, devolvemos no mesmo dia, sem multa, sem nada. A única coisa, eu acho, que a gente tirou na época foi taxa do banco do cartão. Uhum. Que o cliente tinha passado, aí também a gente ia tomar prejuízo, né? Falou, nós vamos tirar 2% aqui, só o que a gente já pagou para o banco, enfim, o resto tá na sua conta aí. Legal. E aí nós devolvemos e para o pessoal da casa que a gente já tinha pagado, etc, falou, você tá na mesma que a gente, deixa de crédito. E a pandemia, você achou que ia durar 40 dias, durou mais de 2 anos, né? Como que foi, o que vocês fizeram a partir daí? Vocês viram oportunidade dentro da pandemia? Ou vocês entregaram depois de um tempo? Como que foi esse processo na pandemia? Cara, aí que começa, né? A gente ficou 4 meses sem receber um pedido de cotação. Tinha o que fazer na empresa. A gente fechou o escritório. Eu tinha acabado de ir para São Paulo. A gente tinha aberto um escritório em São Paulo. E a gente teve que ir para trás. E aí, demitir todo mundo. Porque como é que fica na empresa ganhando, sendo que não tinha o que fazer. E aí, ficou só os 3. Os 3 sócios. Só que aí, os 2 sócios, em junho e julho, ali mais ou menos, eles saíram. Aí eu comprei a parte deles. Por que eles saíram? Cara, o que era majoritário junto comigo, começou comigo a empresa, o Lucas, que é, assim, ele que fez acontecer ali, na verdade. Fui eu, não. Ele tinha outra empresa e ele falou, cara, é uma empresa até hoje que presta serviço para prefeitura. Então, você imagina na época como é que tava. Aí, sistema, então, o pessoal parou de pagar também. Ele falou, cara, eu não consigo estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Eu tenho que... Tomando porrada dos 2 lados. Eu tenho que tomar só no lado direito. Se eu tomar no esquerdo também, eu caio. Aí, falou, ó, esse é meu preço. A gente nem discutiu de valor. Falou, é o seu preço? É isso? Você acha que vale isso? Paguei. Aí o outro saiu também. E também porque aquele momento ali não tinha perspectiva, né? Junho, julho, que a gente começou a perceber que realmente os 40 dias passaram. Eu acho que o mercado foi reabrir mesmo em outubro, setembro, outubro. Começou com algumas flexibilizações. Eu lembro que a academia, que era um negócio que marcou muito, abriu no meio de setembro, mas você tinha que marcar horário, não sei o quê, pererê, aquele negócio todo, enfim. Então, nós fomos os últimos a abrir, né? Turi, cara, um amigo meu tem várias lojas no aeroporto. Ele falou, cara, eu nunca imaginei que o aeroporto ia estar assim na minha vida. Podia acontecer qualquer coisa, mas eu nunca imaginei. Então, foi... Eu fiquei bem assustado, porque passava dia e chegava sempre alguém, né? Aqueles... tio, e mandava para você, descobriram a vacina. Eu passava para frente e falava, vai que descobriram mesmo, querendo acreditar, enfim.
E aí, até começarem a abrir tudo de novo, e aí a gente começou a fazer, tipo, que até hoje nós abrimos uma empresa com esse nome, nós fizemos um pacote, quer trabalhar com seus amigos, final de semana, uma semana inteira num lugar que seja completamente afastado, etc., home office, e a gente começou a vender isso em Scarpas, em interior do Rio, enfim, para o pessoal trabalhar, a gente colocava tudo lá, todo mundo, máscara, álcool em gel, toda a segurança possível, mas não vendeu muito, não. Legal. O pessoal não aderiu. Não. Preferem a despedida de solteira. Hermano, deixa eu fazer uma pergunta. O que o Hermano empreendedor aprendeu com a pandemia? O que foi mais importante que você tira da pandemia como empreendedor? Ser resiliente, né? Foi resiliência. Porque, assim, não adianta. É uma montanha-russa. No mesmo dia eu falo isso, todo mundo fala, até redundância eu tô falando aqui, mas você acorda, você recebe a notícia, é o melhor dia da sua vida. Aí no almoço você recebe, você falou, acabou, quebrei. Aí 4 horas da tarde, você, mas eu tive uma ideia. Aí 8 da noite você já tá mais confiante do que ontem. Então, assim, eu aprendi que ser resiliente e nunca dar as costas para problema. Você chegar e falar, não, isso não tem resolução. Se não tem resolução, antes eu falo, mas eu vou resolver. Tem hora que a resolução é o que não tem como resolver. Você tem que, a gente não tem como resolver isso, mas tem como fazer isso, isso e isso. Então, é o que meu pai sempre fala, que não tem resolução, resolvido está. E eu aprendi muito isso na pandemia, porque antes eu não era resiliente, assim, o fornecedor não fazia do jeito que a gente queria, eu já não vamos trabalhar mais com ele. Hoje, até as meninas lá no escritório, elas falam, que isso, mano, você é muito paciente, como é que você lida com esse cara? Tanto que na pandemia marcou tanto que até hoje tem fornecedor de umas casas mais legais assim, os caras, eu só converso com o Hermano, por exemplo, a menina manda pedido de cotação, ele manda, tá disponível, aí ele me manda, Hermano, tá ok? Quer fechar? Fechar o quê? Aí ele, isso aí, até hoje os caras têm essa confiança porque foi um momento ali se você não fosse resiliente. Ô, Hermano, e qual que é o tamanho, você estava contando desde o início, né? Quantos vocês fizeram no início? Qual que é o tamanho que a Game Over tá hoje? Quantas despedidas vocês vão fazer esse ano? Cara, ano passado a gente fez 150. Nós fizemos 14 no mesmo final de semana, na Semana Santa. Você imagina? Como? Não sei. Eu não sei também, mas só que é porque assim, a gente começou a entender que para Game Over era melhor também fazer em feriado. Por quê? Porque a gente cobra uma taxa sobre tudo que a pessoa gasta. Você vai no feriado, são mais dias, a pessoa vai gastar mais. É um feriado organizado com antecedência, mais gente vai aderir, porque o pessoal vai conseguir tirar férias, etc. Que hoje é difícil. Quem é CLT, quem trabalha em empresa, assim, de sair numa sexta de manhã e ir para o Rio, para Búzios. É um pouco difícil. Então, às vezes, tem muita gente que não vai. Posso colocar uma pimenta aqui agora? Deve. Vou tirar a conversa aqui de um lado empreendedor, que eu tô curioso para saber. Tem alguma história de algum cliente que casou e fez a despedida mais de uma vez, 2, 3 vezes? Tem. Casou, descasou, fez despedida de novo. Tem 2, tem uma que eu até contei semana passada. Posso até falar, porque ele conta pra todo mundo essa história. Ele foi casar, tal, tudo certo, despedida pra acontecer. Era uma das 28, não aconteceu. Chegou em maio, tudo pago. Eram 10 homens, lembro direitinho, 9 ou 10 homens assim. 10 homens, isso. Aí ele me ligou e falou a seguinte frase: Hermano, tá podendo falar? Eu tô. Ele, o gato subiu no telhado. Eu, quê? Como assim? Eu falei, ele vai cancelar, né, a despedida. Aí, cara, não vou mais casar. Aí eu,
porque ele, resolvi e tal. Mas mantém a viagem com os meus amigos. Nós viramos amigos depois disso e ele falou, cara, mas é o seguinte, a viagem de despedida eu vou manter. E agora não são 10 mais, são 20. Eu falei, você tá brincando? Ele E agora nós vamos, mesma casa. E agora casa, não são 3 dias mais, são 6. E foi tipo 6 dias. Foi uma das primeiras na reabertura que a gente fez foi a dele. E tem essa história, tem a história também de uma cliente que ela fez a despedida dela em janeiro, ela ia casar em abril, fechou tudo, e ela fechou outra despedida em outubro, porque ela ia casar em janeiro de novo, no 2021. Aquela remarcação de casamento. Só que ela separou em julho. E ela me ligou e falou, irmão, tô precisando conversar com você e tal. Ela tinha feito uma, já tinha organizado outra, que ela falou, eu vou fazer 2, o meu noivo também. E aí ela, terminei e tal, mas agora vai ser despedida de casado. Eu falei, tá bom. E foi a mesma coisa, ela fez uma despedida para 18 mulheres. Para descasar. Para descasar. Aí eu tive que mudar os itens personalizados, que ela já tinha olhado tudo, noiva para ex-noiva. Mas foi uma das despedidas mais legais que eu organizei, porque ela chegou e falou, você conhece meu gosto, o valor que a gente vai pagar é esse, e faço. Aí a gente fez, ela gosta de, por exemplo, de funk. A gente fez um dia na casa com um DJ lá, só podia na casa, né? Foi em outubro de 2020, foi isso, tinha acabado de abrir. Aí depois ela fez... Foi um dia sertanejo, nós colocamos touro mecânico na casa. Eu sabia que ela não é muito de beber, bebida alcoólica. Ela gostava de um bermate, a gente mandou levar de Belo Horizonte para ela. Então a gente colocou tudo do jeito que ela queria. Então, assim, foi muito legal. Ela colocou no nosso... Falou, eu tenho esse valor aqui, eu vou gastar... Não, e o melhor de tudo que as meninas pagaram ela. Ela fez o Pix, ela falou, é esse valor. E depois eu resolvo com as meninas. Então ela já... A gente não precisou de cobrar ninguém, porque a cobrança é pessoal e personalizada, né? E ela falou, faz aí o que dá pra fazer pra mim. Mano, me fala uma coisa. Dentro da realidade hoje da Game Over, onde vocês estão e onde vocês querem chegar? O objetivo tá claro? Cara, é legal falar isso porque hoje nós somos com certeza... Existem 10, 15 empresas que fazem despedida de solteiro no Brasil. Mas nós somos a maior hoje, com certeza, mais renomada, que até pelo nome também, né? Ficou muito bom esse nome. Então, quando a pessoa fala Game Over, já virou igual... Band-Aid, redundante, né? Sinônimo de categoria. Exatamente. Então, assim, a gente chegou num patamar muito legal, só que eu gostaria de estar entregando, no mínimo, aí umas 200... Porque, assim, eu até abri outra empresa, porque eu sei hoje o mercado de casamento, né? Então, eu sei que é um mercado grande, só que a gente sabe que tem um limite ali. Não é totalmente escalável. Escalável sim, escalável para o mercado de casamento, mas não é uma coisa que eu vou conseguir fazer 500 despedidas no ano. Não vou conseguir. Mas eu gostaria de pelo menos dobrar essas 150 aí até uns 2, 3 anos. Legal. E o que vocês estão fazendo? Quais são as ferramentas que vocês estão usando e o que vocês estão fazendo criando como estratégia para que isso aconteça? Você pode compartilhar com a gente? Claro. Hoje, assim, a gente usa muito marketing, muito ads para... nosso marketing é inbound, né? Então, a gente não vai atrás do cliente. E até a gente já tentou fazer isso com uma empresa que tem um software que mostra quantas as noivas que vão casar, telefone, mas é muito invasivo isso para despedida. Oi, tudo bem? Você quer fazer uma despedida? Não tem jeito. Então, nós começamos a entender a dor do cliente. Um vídeo que faz muito sucesso em rede social nossa o pessoal tá em casa e estão organizando a despedida por conta
própria. Aí ele, vou pegar o gelo. Aí o cara, que gelo? Ah, você não ia comprar? Não comprei não. Ah, mas são 1h da manhã, nós não vamos conseguir gelo agora. Eu falei, aí é para isso que existe a Game Over, nos pequenos detalhes. Então, assim, é o que eu sempre brinco. As compras, existem uma parte das compras que a gente brinca que é o que todo mundo esquece. Detergente, bucha, papel higiênico, etc. Sempre quando a pessoa chega na casa e, é mesmo, tem que comprar. Então você vai chegar, você não vai ter preocupação, você vai chegar na casa com a certeza que você vai só para aproveitar. Além do marketing? Então, o nosso marketing a gente foca nisso, que é assim, que nos pequenos detalhes a gente consegue garantir uma experiência muito legal para as pessoas. Legal. E aí a pergunta é, além do marketing, o que mais vocês estão fazendo? Ou vocês estão com a grande aposta o marketing mesmo? Trabalhando muito, fazendo acontecer e entregando, assim, esse mercado de turismo e entretenimento, ao mesmo tempo, ele muda demais. Então, há 5 anos atrás, eu te falaria os melhores lugares para sair, etc. Hoje mudou completamente, vai mudando. Então, se você não conseguir reciclar isso, se você não souber que... A curadoria... se você não souber que esse lugar já não é o mesmo de antes, essa festa, essa label dessa festa não é a mesma de antes, e levar o pessoal e eles tiveram uma experiência, né, que não seja agradável, isso vai fazer com que você perca valor agregado no seu Você tá com 15 potenciais clientes ali, 20 potenciais. Você faz um negócio desse, parece que você tá fazendo porque você não entende. Falar, até eu sabia que essa festa ia ser ruim, entendeu? Então, assim, até eu saber que... Por que a Game Over... A gente já teve reclamação, assim, ó, cliente falou, eu quero aquela casa. A gente nem tinha no nosso portfólio. Eu quero aquela casa. A gente entramos em contato, fizemos uma parceria. Chegamos, ela reclamou que era longe, a casa de tudo. A gente, mas nós avisamos 10 vezes que esse lugar era longe do resto, etc. Mas, assim, infelizmente o cliente, ele não está preocupado com isso. E a gente tem que preocupar. Então, assim, é uma das coisas que faz total diferença para a Game Over, eles saberem os clientes saberem que pode confiar na gente com os olhos fechados. Seja desde de chegar e a gente falar um lugar para eles irem, um local, até o que fazer nesse local, como fazer, como não gastar dinheiro à toa. Cara, enfim. deixa eu te fazer uma pergunta. Tá claro que a proposta de valor da Game Over é entregar o extraordinário. Você tá mexendo, você trabalha numa área que o noivo, a noiva, ele tem normalmente aquele momento, né? Não existe um outro casamento, pode até existir, mas não é na teoria não é para existir. Não é para existir. Como entregar isso para o cliente? Porque se você escolhe, como você disse, a festa errada ou a casa errada, vai ser um fiasco pro noivo e pra noiva. Como que você entrega isso? Como que você tem esse feeling? Você faz várias festas e várias ações, né? Trabalha em várias cidades. Como que você entrega isso de uma forma extraordinária? Hoje, você tem uma equipe que faz essa pesquisa ou é o feeling mesmo do que vocês já têm ali? Eu acho que é uma mistura. A gente faz essa pesquisa, a gente, por exemplo, hoje nós temos parceria com... São 400 e poucas casas no nosso portfólio, com todas as festas praticamente do Brasil. Então, a gente consegue saber por experiências não só nossas, mas a gente procura não ter de cliente, né? Porque se for negativa de cliente é o que a gente não quer, mas de amigos, conhecidos, pessoas, inclusive promoters de festa, a gente procura estar sempre alinhado no discurso que, cara, não adianta você me vender isso, você vai conseguir me vender uma vez. Se você me falar a verdade, falar, não vai nisso, por mais que eu ganhe mais, mas vai nessa aqui, porque tá melhor. Essa aqui não tá entregando o que era para entregar. E a gente passa por isso. Tem lugares que, nossa entrada era muito boa. Por exemplo, o Café de la Musique em Florianópolis, que acabou.
ali, né, todas aquelas festas eram muito legais, etc. E do nada acabou em Floripa. E o pessoal não consegue entender que acabou e acha... Hoje é uma memória. Né? Exatamente. E que hoje mudou completamente o cenário de uma despedida em Florianópolis hoje. Então, assim, a gente tem que mostrar para o cliente, falar, cara, não é aquilo, não é isso, não é o que te falaram em 2019, 2020. Não existe mais. Não existe. Mas existe isso. Existe? Eu não sabia, existe. E é dessa forma, dessa. Então eu vou querer. Mas o cara nem sabia que isso existia. Porque ele não tava nesse meio, não tá nesse meio, ele não sabe. Então ele tava indo até então pra Floripa ir pro Café de la Musique e fechou 2 anos. Ô, irmão, o que você acredita que foi a sua melhor decisão como empreendedor à frente da Game Over? Onde você acertou? Cara, qual foi seu grande acerto? Foi ter acreditado ali na pandemia que a gente ia conseguir passar por tudo e transformar, né, igual eu falei, na maior empresa de despedida, porque eu acho que a gente precisava de passar para entender tudo, para conseguir, para ter essa confiança que a gente... Por exemplo, hoje casa, a gente aluga e tem casa que, por exemplo, é sempre 50% no ato da assinatura do contrato e 50% uma semana, no dia. Tem casa que o cara nem pede calção, não pede nada, ele confia. Mano, quebrou isso, mas eu nem vou cobrar não, porque é vocês. Essa cadeira estava quebrada, nós temos um concierge que chega antes, tira foto de tudo, faz vídeo. Fala, cara, olha aqui, ó, a gente tem esse vídeo aqui, olha como é que a cadeira já estava. Nós explicamos para o cliente, mas alguém pegou sem saber e acabou que a cadeira... então beleza, obrigado, desculpa, não sabia. O cara nem sabe que a casa dele estava com esse problema. Então, assim, nós conseguimos hoje ter esse know-how, não só de um lado, né? Mas do lado também dos fornecedores. Legal. Bom, nós estamos chegando no final do episódio, mas eu quero fazer uma pergunta dentro da linha do que o Matheus está falando em relação às dificuldades do empreendedorismo. Hoje, você analisando a Game Over de fora, como um mero telespectador, o que você acha que você precisa fazer para mudar o patamar e o jogo da Game Over hoje para o próximo degrau? Cara, nós temos uma dificuldade muito grande hoje no Brasil que eu falo desse mercado de turismo que ninguém quer mexer, que a gente brinca que é um vespeiro. Todas essas casas, a maioria das pessoas que tomam conta de casas é sempre o segundo, o terceiro negócio dela. Então, assim, eu brinco que eu não tô lidando com o gerente do Mercury. Eu tô lidando com um cara que tem uma casa, que ele não tá nem aí o que tá acontecendo e que ele, às vezes, deixa a casa chegar num patamar que a experiência do nosso cliente passa a ser ruim e a gente passa a não alugar a casa e a gente passa a perder um local. Isso não é uma vez, já aconteceu isso mais de 50 casas que nós deixamos de entregar. Então, assim, falta lugares hoje para a gente conseguir crescer a Game Over, porque nós conseguimos chegar no patamar, se você pensar, de mais ou menos 3 despedidas por semana, né? A média, 150, 56 semanas, mais ou menos 3 despedidas por semana. Então, assim, a gente consegue organizar hoje, igual eu falei, conseguimos um final de semana, um feriado, 14 ao mesmo tempo. A gente consegue organizar várias despedidas ao mesmo tempo, mas às vezes a gente vai procurar, não tem local. Por exemplo, a gente chega no Rio de Janeiro pro ano que vem, né? O feriado que a gente tá brincando, nós estamos vendendo bastante, que é o maior feriado da história, que é Semana Santa e 21 de abril junta. Só vai acontecer isso daqui a 87 anos. Então, vai ser quinta, sexta, aí sábado, domingo e segunda é dia 21.
Então, assim... No ano que vem? É. Não tava nem sabendo. Pois é. Um ano bom pra casar, hein, Não. É um ano bom pra poder viajar. Então, assim, a gente não tem mais casa no Rio de Janeiro. Então, nós estamos tendo que... Pessoa procura, não tem. Não, como assim não tem? Não tem. Que isso, mas já alugaram tudo já. Eu poderia vender o triplo, mas não tem. Então, é por isso que eu falo com vocês que esse mercado... Eu falei mais cedo, é um mercado grande, só que ele tem um tamanho que ele vai chegar ali e é isso. Então, assim, eu acho que hoje, eu vendo de fora, eu acho que falta hoje a gente ter locais para conseguir organizar viagens, despedidas, etc. Não só despedidas, né? Viagens também. Ou seja, você que tem uma casa no Rio de Janeiro... ou em lugares paradisíacos, procura o Hermano. Hermano, deixe suas redes sociais antes da gente fechar. Quem quiser contratar a Gamer Over para fazer a despedida de solteiro, como achar a Gamer Over hoje? @GameOverBR. São 2 Os, o símbolo de 2 alianças, GameOverBR. Maravilha. E você prepara lá uma agenda pra gente, porque quando eu, Mateusão e o Igor casar, vai ser com a Gamer Over, tá bom? Tô sabendo que... Ele vai ser primeiro, vai não? Será? Eu não sei quem vai ser primeiro, não. Vamos ver. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vamos. Bacana. Hermano, muito obrigado. Quero agradecer a sua presença. Um prazer dividir sua história aqui com a gente no Garimpeiros Cast. Seja sempre muito bem-vindo. E queria que você deixasse aí uma palavra final para o empreendedor, para as pessoas que nos escutam, as pessoas que estão empreendendo, que estão em cargos de liderança. O que é importante para elas aí crescerem cada dia mais? Gente, não vai achando que empreender é aquela vida de novela que, né? Outro dia eu tava conversando com uma amiga minha que ela vai sair do trabalho para empreender. Ela, não, mas eu tenho que no mínimo ganhar mais do que eu ganho aqui. Eu falei, assim não vai dar certo. Tudo não. Pra dar. Deixa eu te contar, você vai ficar muito tempo pra você ganhar dinheiro, viu? Prepara pelo menos 1 ano, 1 ano e meio ali, para você não precisar de tirar dinheiro de sua empresa. Então, assim, é ter muita resiliência, é saber onde você está entrando, e o mais importante de tudo, eu acho que é você aprender, não é você... É como todo relacionamento, você aprender a amar o que você faz. Então, se você conseguir juntar a resiliência, trabalho árduo todo dia e a paixão, é difícil de dar errado. Maravilha. Parabéns. Mateusão, muito obrigado por mais um episódio na sua companhia. Um prazer dividir a mesa com você. Obrigado. E até mais, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Valeu.